Plenário do STF decide que empregado de fundação pública de direito privado não tem direito à estabilidade. Esse tribunal, várias vezes, já confirmou sua visão hermenêutica restritiva ao assentar que a estabilidade especial não alcança os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista. Lei Maria da Penha completa 13 anos. Em João Pessoa, ônibus circulam com mensagem de incentivo às mulheres vítimas de violência. Nós devemos sim denunciar. E ainda, Justiça Federal determina a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram hoje de manhã para uma sessão plenária extraordinária. A Corte concluiu o julgamento de um recurso extraordinário que tratava de estabilidade de empregado de fundação pública. E quem acompanhou a sessão e traz as informações agora ao vivo para a gente é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. O recurso extraordinário começou a ser julgado em sessões anteriores. Ele foi encaminhado pela Fundação Padre Anchieta. Nesse processo, a Fundação questionava uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a estabilidade de um empregado admitido em 1981 e demitido em 2005. Acompanhe agora na reportagem os detalhes desse e também de outros julgamentos. No recurso com repercussão geral reconhecida, a Fundação afirmava que, por ser de direito privado, os empregados não têm estabilidade. Na sessão da semana passada, o julgamento foi suspenso com 5 votos a favor do recurso e 4 votos contrários. Hoje o julgamento foi concluído. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Esse tribunal, várias vezes, já confirmou sua visão hermenêutica restritiva ao assentar que a estabilidade especial não alcança os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista. A propósito, foram invalidadas pelo Supremo Tribunal Federal diversas normas de direito transitório de constituições estaduais que, dispondo sobre a mesma regra de estabilização do artigo 19 do ADCT, haviam estendido essa possibilidade para funcionários das referidas entidades de direito privado. O ministro Marco Aurélio divergiu por entender que a Fundação Padre Anchieta é de direito público e que, portanto, o empregado teria direito à estabilidade. Por maioria, o recurso foi aceito e o plenário formulou uma tese sobre o assunto. O plenário do Supremo também iniciou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Encaminhada pela Procuradoria-Geral da República, a ação questiona a lei de Santa Catarina, que permitiu o porte de armas a agentes socioeducativos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que a competência para legislar sobre o assunto é da União. O chamado Estatuto do Desarmamento, que, no âmbito nacional, concedeu porte de arma de fogo a integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, aos integrantes das escoltas de presos e a guardas portuárias. O Estatuto do Desarmamento, deliberadamente, não incluiu, no rol exaustivo de seu artigo 6º, a categoria dos agentes socioeducativos. Mesma opinião dos amigos da Corte, que falaram no plenário sobre os riscos de igualar os agentes socioeducativos a agentes de segurança. Há uma inconstitucionalidade dessa lei catarinense material, porque ela viola a prioridade absoluta no âmbito de políticas públicas. A lei catarinense, enquanto política pública regulatória, gera uma externalidade negativa muito grave. Ela impacta a vida de crianças e adolescentes. O ministro Edson Fachin, relator da ação, aceitou o pedido da PGR. As medidas socioeducativas possuem caráter pedagógico voltado à preparação e reabilitação para a vida em comunidade, formando, portanto, cidadãos. Permitir o porte de armas para os agentes nesses casos significa reforçar a errônea ideia do caráter punitivo de tal rede de proteção. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, por entender que a lei permite o porte de armas apenas na parte externa de estabelecimentos prisionais e socioeducativos. Só as tropas especializadas podem entrar com armas dentro dos estabelecimentos prisionais. A mesma coisa em relação aos agentes que atuam no sistema de atendimento ao adolescente infrator. Em nenhum momento a lei
do Estado de Santa Catarina passou a permitir, seja que eles, armados, possam exercer segurança pública fora, seja que eles possam adentrar dentro do estabelecimento para exercer as suas funções armados. Voto semelhante teve o ministro Luiz Roberto Barroso, ao considerar que os agentes estão sujeitos a ameaças em razão do trabalho exercido. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, o que faz muito bem, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. E aí o inciso 7 prevê os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. Portanto, acho que há margem na legislação federal para que agentes de segurança em geral e esses agentes socioeducativos não deixam de ser agentes de segurança, ao menos lato sensu, estão contemplados nessa legislação. Após 8 votos, 5 pela inconstitucionalidade da lei e 3 pela constitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. A previsão é que o plenário do Supremo volte a analisar esse processo nas próximas sessões. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E quem acompanhou também a sessão foi a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Já lhe dei bom dia hoje no Direto Plenário, agora boa tarde, Gisele. Boa tarde, Cadu, boa tarde, Rafaela, e boa tarde a você. Como vimos no placar apresentado pelo Gabriel Ciafrei, nós tivemos debate, tivemos votos, temos maioria até formada por enquanto, mas não há resultado ainda. Ainda não, Cadu. A grande discussão que nós temos a partir do julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade é saber se agentes, né, que atuam ali, agentes socioeducativos que atuam junto a instituições que trabalham no que diz respeito à internação de menores, se eles têm ou não direito a terem o porte de arma. Uma lei de Santa Catarina acabou deferindo esse direito, prevendo aí o direito dos agentes socioeducativos portarem armas, desde que seja fora do estabelecimento de reeducação de menores. E aí chegou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, entendendo que essa competência prevista na Constituição Federal é da União Federal e que o Estado de Santa Catarina não poderia legislar sobre segurança pública, sobre desarmamento, porque existe uma lei que trata sobre isso, e essa lei ela prevê que o porte de arma e o posse de arma é crime fora das hipóteses em que a própria lei autoriza. Então, o ministro Edson Fachin, ele entendeu pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que essa lei é inconstitucional, tanto por ferir a competência da União para legislar e também por estar prevendo uma nova modalidade aí de permissão para que se utilize a arma. E esse posicionamento foi seguido por mais 4 ministros e os demais ministros que votaram até agora, eles acabaram entendendo que foi liderado inclusive o voto pelo ministro Alexandre de Moraes, que iniciou a divergência, no sentido de que o Estado estaria dentro da sua competência legislativa complementar para legislar sobre segurança pública, e falaram também da importância do agente velar, não só que vela pela segurança da sociedade, também ter condições de se autoproteger por meio do porte da arma de fogo. Gisele, rapidamente para a gente concluir, eu queria que você contasse sobre o desfecho daquele primeiro caso julgado que se refere à estabilidade de um funcionário da Fundação Padre Anchieta. A grande discussão, Rafaela, nesse caso, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que o Supremo acabou concluindo o julgamento, é no que diz respeito àquela estabilidade excepcional, extraordinária, prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal Federal é que as fundações públicas de caráter privado, elas por não terem essa equiparação com o setor público, elas na verdade são regidas pela consolidação das leis trabalhistas, e os servidores que ingressaram antes da Constituição Federal, que já tinham aí 5 anos, né, em pleno exercício da função, eles não têm direito a essa estabilidade. Ok, Gisele, muito obrigada pela participação mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. E daqui a pouco, o plenário do Supremo se reúne para dar continuidade aos processos que estão na pauta. Os ministros devem analisar a ação de disputa de terras entre União e particulares. A ação é da relatoria da ministra Rosa Weber.
O tema envolve disputas de terras em 3 regiões no interior de São Paulo que foram cedidas pelo Estado a 20 fazendeiros. Segundo o governo paulista, a área pública era rica em ferro, mas improdutiva, e por isso foi alienada para vários particulares em 1920, que hoje alegam serem donos das terras que ocupam. Mas a União defende que sempre exerceu a posse direta da região e pede para que a alienação seja anulada. Houve várias tentativas de conciliação entre a União, o Estado de São Paulo e os particulares, sem sucesso. Agora cabe aos ministros do STF decidirem se os títulos expedidos em favor dos fazendeiros são válidos ou não. E daqui a pouco, a pedido do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, o Supremo realiza audiência de conciliação sobre a permanência de comunidades indígenas em faixa de proteção ao reservatório da hidrelétrica de Itaipu, no município de Santa Helena, no Paraná. O assunto é tratado em 3 ações que tramitam na Corte. A sessão será realizada às 2 da tarde, na sala de sessões da 2ª turma do Supremo. E no próximo bloco, Justiça da Paraíba lança a campanha #NãoSeCale em combate à violência doméstica. Dar visibilidade, a este crime que, infelizmente, tem trazido tantas estatísticas nefastas. O ex-presidente Lula será transferido para São Paulo. A decisão é da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. E vamos voltar ao telão agora, porque quem tem mais informações ao vivo sobre este caso é a repórter Fernanda Tavares. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde. Ainda não tem data marcada, mas a Justiça já autorizou a transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, interior de São Paulo. Um esquema de segurança está sendo montado para essa transferência. Lula está preso desde abril do ano passado em uma sala especial na sede da Polícia Federal em Curitiba. Na decisão, a juíza destacou que a prisão gerava prejuízos e a defesa também pediu para que o petista ficasse mais próximo aí de amigos e familiares. O ex-presidente havia sido condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Agora, mas em abril deste ano, o STJ reduziu essa pena para quase 9 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernanda. O Tribunal de Justiça da Paraíba lançou uma campanha que estimula a população a denunciar a violência doméstica. A #NãoSeCale está circulando pelas ruas de João Pessoa. Dá só uma olhada. Não se cale. A mensagem incentivando a denúncia da violência doméstica contra a mulher vai circular durante todo o mês de agosto pelas ruas de João Pessoa. A campanha foi afixada no para-brisa traseiro de 20 ônibus coletivos da capital, por meio de uma parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano, Sintur. Nós estamos vivendo um momento em que a violência doméstica insiste em avançar. Então, o Tribunal de Justiça, como parceiro dessa campanha, assume esse papel que, tenho certeza, tem o melhor respaldo e o melhor acolhimento da sociedade. O diretor do Sintur explicou como foi pensada a logística para que a mensagem alcance um maior número de pessoas. Nós disponibilizamos 20 veículos, 20 ônibus de 3 empresas diferentes que vão atingir praticamente toda a área urbana de João Pessoa. Eles vão rodar em linhas circulares, as grandes circulares, eles rodam literalmente a cidade inteira, e outras linhas que vão atingir principalmente a zona sul da cidade. A campanha traz ainda os telefones para realizar as denúncias. O judiciário, como uma última porta dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica, precisa estar atento e aberto para recebê-las e poder encaminhar todo o processo de punição dos eventuais agressores. Nós devemos sim denunciar, e é esse o interesse também dessa campanha, dar visibilidade a este crime que, infelizmente, tem trazido tantas estatísticas nefastas, não só para Paraíba, mas em todo o Brasil.
E hoje a Lei Maria da Penha completa 13 anos, uma conquista na luta para coibir a violência contra a mulher. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Cristina Tubino. Olá, Cristina, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada a vocês. Bom, 13 anos, balanço mais que positivo, deu visibilidade a essa questão, né? Sim. Avançamos bastante? Sim, com certeza. Acredito que nós avançamos bastante. Com a Lei Maria da Penha. Antes de 2006, nós não tínhamos uma legislação que falava sobre a violência contra a mulher, que reconhecesse que a violência contra a mulher é de fato um problema. E nós temos hoje essa lei, que é um exemplo de legislação, inclusive em âmbito mundial, que prevê uma série de medidas de proteção maior à mulher vítima dessa violência que acontece na grande maioria das vezes dentro de suas casas. Todos os dias, infelizmente, damos notícias a respeito de violência contra a mulher. Aumentaram os casos ou a existência da Lei Maria da Penha, ela aumentou a visibilidade e a coragem em denunciar? Eu acho que essa é a segunda questão. Eu acho que não houve um aumento de violência, nós temos números que são levantados, mas que eles não podem ser analisados de uma forma muito crua, muito fria, muito objetiva, porque é um contexto muito complexo. Então, o que eu acho é que as mulheres e a sociedade como um todo, na sua grande maioria, tem o conhecimento maior da lei, do direito dela poder reclamar sobre essa violência que sofre, de ser protegida, e aí então elas estão denunciando mais, né? Não apenas elas, mas todo o círculo de amizades ou de convivência muitas das vezes faz essas denúncias. Cristina, eu acho que é importante ressaltar também que a Lei Maria da Penha, ela não protege as mulheres apenas contra a violência doméstica, a agressão física, e sim como a violência psicológica, a questão financeira também, né? A Lei Maria da Penha, lá no artigo 7º, ela prevê 5 tipos de violência. Ela fala que a mulher pode ser vítima da violência física, que é essa mais fácil de ser percebida, que é a agressão, de uma violência moral, que são aqueles crimes contra a honra que a ofendem, da violência patrimonial, violência sexual também e a violência psicológica, que dentro de todos os números que a gente tem colhidos, se verifica que é a violência que mais acontece, mas é a que é a mais difícil de ser percebida até pela própria vítima. Nesse sentido, eu volto à questão, digamos, contábil, que o fato de que, como nós temos uma tipificação específica, que é característica do direito penal, isso também fez com que algo que ficava invisível, apenas registrado como homicídio, mas tem causas sociais muito características, e isso também se tornou mais visível esse tipo de violência? Ah, sim, com certeza. A partir de 2015, quando entrou no Código Penal a tipificação do crime de feminicídio, que na verdade é um homicídio qualificado, ele está dentro do capítulo de homicídio, mas que tem essas características que você bem mencionou, de serem cometidas contra a mulher ou dentro dessa situação de violência doméstica e familiar, ou em razão do gênero, ou seja, matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher, nós também tivemos uma maior visibilidade para esse tipo penal. Até 2015, os números de crimes contra a vida de mulheres, consumados ou tentados, eles entravam no rol de crimes de homicídio comuns. Então a gente nem tinha esses números, né? E hoje nós temos essa tipificação e nós temos um tratamento diferenciado para esses crimes, de fato. E uma mulher que está sendo vítima de agressão, como conseguir uma medida protetiva? Qual é o passo a passo? Tá. O que é mais importante é a mulher, se vendo vítima dessa violência doméstica, que ela possa buscar o acolhimento das autoridades policiais no primeiro momento. Ela indo à delegacia, ela faz a ocorrência, já vai ser perguntada pelos agentes policiais se deseja essas medidas protetivas, que são várias. Existem medidas protetivas aplicáveis ao agressor, como, por exemplo, afastamento do lar, que é uma medida que agora, por uma lei de 2019, já pode ser aplicada pela própria autoridade policial, onde não tiver um juiz plantonista, para que seja uma medida célere, como, por exemplo, o afastamento do lar, como eu falei, proibição de aproximação, proibição de contato inclusive com familiares, etc. Em casos mais extremos, colocação dessa mulher em abrigo, mas ela faz esses pedidos perante a autoridade policial encaminha esse requerimento para o magistrado e ele tem 48 horas para proferir uma decisão. A partir daí, a vítima é informada, ela é informada de tudo que acontece no processo,
o agressor também é informado e passa a cumprir. Então, ela tem medidas que são rápidas e céleres para poder evitar que ela continue sendo vítima de violência. Ok, Cristina Tubino, mais uma vez, obrigada pelas informações, pela participação. Obrigado, doutora. Obrigada. A seguir, ministros do STF negam extradição de turco naturalizado brasileiro. Para os ministros, o pedido de extradição não atendeu aos requisitos legais. Uma empresa de recursos humanos no Rio de Janeiro não vai ter que indenizar por danos morais um porteiro em razão do atraso na quitação das verbas rescisórias. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. E quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Pablo Lemos, que conversa com a gente agora ao vivo, direto do TST. Olá, Pablo, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde a você e a todos que nos assistem. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região chegou a condenar a empresa ao pagamento de R$5 mil de indenização por dano moral, devido ao atraso no pagamento da rescisão ao porteiro. Mas a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que para caracterizar dano moral, o empregado deveria demonstrar se passou por constrangimentos capazes de afetar a honra, a imagem ou algum patrimônio, o que não ficou evidente nos autos. Para os ministros, nesse caso, não há dano moral a ser reparado. A decisão foi unânime. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pablo. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do prefeito e do vice-prefeito da cidade de Itabirito, em Minas Gerais. Veja esse e outros destaques da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros negaram recurso de Alexander Silva Salvador de Oliveira e Volney Pinto de Oliveira, eleitos prefeito e vice da cidade de Itabirito, em Minas Gerais, nas eleições de 2016. Eles foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos financeiros durante a campanha. O TRE considerou que Alexander e Volney receberam dinheiro de pessoas jurídicas durante a campanha, por meio de um esquema de doações de funcionários e sócios das companhias. O TSE manteve o entendimento do Tribunal Regional. O uso de laranjas para encobrir os verdadeiros doadores de campanha configura inequívoca arrecadação de recursos de origem não identificada, a ensejar perda do diploma, nos termos do artigo 30 da Lei das Eleições. O plenário também manteve a cassação de um vereador eleito em 2016 na cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Ademir Damo entrou com um recurso no TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho, que cassou o mandato de Ademir por compra de votos. O TSE negou o processo, confirmando a decisão do TRE e reafirmando a jurisprudência da Corte Superior da Justiça Eleitoral sobre gravações ambientais. A teor da jurisprudência firmada por esta Corte para as eleições de 2016, em regra, a figura-se lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, ainda que em ambiente privado. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas a prestação de contas referente à campanha eleitoral de 2014 para a presidência da República de Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo antes das eleições. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, de que as irregularidades encontradas no relatório não eram suficientes para provocar a rejeição das contas. A campanha movimentou recursos no montante de R$ 17.621.923,57 e somente se constataram duas inconsistências. Primeira, ausência de registro de recursos estimáveis em dinheiro referentes à cessão de aeronave ao candidato no período de 5 de julho a 13 de agosto de 2014. E 2, contratos firmados antes da abertura da conta bancária específica em montante correspondente a não mais do que 3,24%
dos recursos aplicados. Na sessão administrativa, os ministros não conheceram a consulta do parente de um político que foi cassado. E isso originou novas eleições. O parente queria concorrer nas eleições suplementares. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que o tema já foi analisado pelo tribunal. O artigo 14, não apenas o parágrafo 7º, mas o 5º da Constituição, veda o exercício do terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo pelos parentes consanguíneos afins até o segundo grau. Os ministros da segunda turma do STF negaram a extradição de um turco naturalizado brasileiro. Ele foi acusado pelo governo da Turquia de terrorismo. Ali Spy foi acusado pelo governo da Turquia de integrar a organização terrorista e ter ajudado a financiar suposto ataque contra o governo de Recep Erdogan. O líder com formação islamita governa o país há 15 anos e é apontado por opositores como um presidente que viola os direitos humanos. Nessa terça-feira, a segunda turma decidiu manter o empresário no país. Para os ministros, o pedido de extradição não atendeu aos requisitos legais e reforçaram a preocupação de que, na Turquia, ele poderia sofrer um julgamento parcial e não ter os direitos respeitados. Tenho que, no caso presente, afundados motivos para negar o pleito extraditório, quer por atipicidade da conduta, eis que os fatos imputados ou extraditando são anteriores à lei brasileira que tipificou o terrorismo, quer porque se afigura crime político à luz da subsunção das condutas à lei que mencionei, quer ainda porque evidenciada a instabilidade política e não restar demonstrada a garantia dos predicados da magistratura e de um julgamento justo e imparcial com as franquias do devido processo legal. Estou de acordo também com o relator quanto às fundadas dúvidas manifestadas em relação às garantias de submissão do extraditando a julgamento justo e imparcial em seu país de origem. O Estado turco sofre um processo de erosão do sistema democrático e de garantia de direitos a partir do suposto golpe ocorrido em julho de 2016, que resultou em forte e violenta reação por parte do governo estabelecido. A situação exposta nos autos revela, traduz a ocorrência, a configuração de um delito de natureza, um delito impregnado de caráter eminentemente político. As condições apresentadas na República da Turquia e que foram mencionadas em documentos internacionais e reconhecidos amplamente não demonstram que se teria a garantia do cidadão extraditando, a submissão ao devido processo legal, a garantia da imparcialidade da jurisdição naquele Estado, pelo que ele não se submeteria às garantias que qualquer cidadão tem em qualquer lugar do mundo, a que seja julgado, segundo um processo justo e submetido principalmente a juízes imparciais e independentes. Os ministros também determinaram a suspensão de todas as medidas cautelares que tenham sido impostas a Ali Spy. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde. Até amanhã. Fique agora com o programa Repórter Justiça. Lembrando que a partir das 2 horas temos sessão plenária ao vivo no Direto do Plenário. Até lá.